Olá pessoal, nós vamos criar hoje um formulário no Google Forms. Então, para isso, eu vou aqui no Google Forms, no Google, e vou entrar nesta página daqui, Google Forms Sign-in, que é para fazer login pela minha conta de Gmail. Eu já tenho uma conta aqui aberta, então eu vou só conectar a minha conta. Uma vez que vocês ingressam no Google Forms pela sua conta de Gmail, lembrem, tem que ser pelo Gmail, tá? Porque o Google tem relação com o grupo Suite do Gmail. Então, a primeira coisa que nos aparece é o tutorial do Google. Então, ele nos dá um passeio, né? Por cada itemzinho. Então, eu vou colocar apenas o que entendi e eu vou continuar. Esta é a planilha principal que o Google Forms nos dá, que é o formato principal. Mas a gente pode criar a partir de aqui nosso formulário, mas eu vou ir aqui neste íconezinho de tela inicial do formulários. Aqui eu posso ver uma série de plantilhas ou modelos, como vocês podem ver, tá? Eu posso escolher um pré-definido, dependendo o que eu quero, por que eu quero criar o formulário. Lembre muito bem que tem tipos de perguntas e tal, é muito importante saber o nosso objetivo. Pode ser uma avaliação de um curso, ou uma assistência a um evento, convite para festa, sei lá, alguma coisa. Eu vou colocar aqui informações de contato, porque eu quero criar o formulário para recolher ou coletar informações de contato. Então, eu vou escolher essa planilha aqui. Ele vai carregar e me sai a planilha definida aqui. Como vocês podem ver, me dá perguntas pré-definidas, pré-estabelecidas, de acordo com o tipo de planilha, né? Neste caso, informações de contato. A primeira coisa que eu vou mudar é o estilo. Então, eu vou aqui em personalizar tema, eu vou colocar cores diferentes, por exemplo, quero colocar uma cor azul nesta parte daqui, vocês podem ver a diferença, tá? E eu vou trocar o fundo aqui. Vocês podem aumentar uma cor diferente neste símbolo de mais, podem colocar a barrinha aqui de cores que sai, vou colocar um mais escuro e eu vou colocar em adicionar. E eu vou trocar o fundo, que eu quero um fundo mais escurinho. Isso vai depender muito de cada um. Então, a segunda coisa que eu vou fazer é mudar essa imagem de aqui, que vocês podem ver, pode ser mudado. Como eu faço isso? Eu vou aqui em cabeçalho e vou procurar uma imagem que eu já tenho pré-definida. Eu vou colocar o logo do Ciência Holística. Vou procurar aqui. Então, eu posso escolher algumas imagens pré-estabelecidas do mesmo Google. Ele tem fotografias e tal. Fotografias bem bonitas e de alta definição também aqui, por exemplo, para estudo e tal. Eu posso subir as minhas fotos, se tem alguma foto, ou eu posso fazer upload de uma imagem que eu preparei. Eu vou procurar aqui nos meus arquivos. Então, eu já encontrei aqui a minha imagem que eu preparei. Eu preparei essa imagem no PowerPoint mesmo, não tem muito desenho nela, é uma imagem simples, apenas quero o logo e o título de curso ou vídeo do Google Forms. E eu faço concluir. Ele vai carregar, como vocês podem ver, e tenho aqui a minha imagem do meu logo. Se eu quiser modificar aqui, eu vou ter que subir de novo, tá bom? Tenho que procurar de novo até encaixar bem direitinho a imagem. Tem vezes que fica muito grande, fica saindo deste requadro, fica muito pequeno. Então, ter muito cuidado com isso. Além disso, eu vou trocar a fonte, o estilo da fonte. Tenho poucas fontes, na verdade. Tem o estilo formal, o estilo decorativo e o básico. Eu vou deixar no básico, que é pelo visto é um Arial, que é o mais geral. Então, eu vou fechar essa
caixa de ferramentas que dá as opções de temas. Prontinho. Agora eu quero mudar as perguntas. Eu vou aqui. Vocês podem ver que tem diferença, né? Tenho aqui a pergunta e tem este requadro que não tem esta corzinha de verde escuro. Isso significa que isto é uma seção, né? Um setor. Como é que eu vou saber disso? Eu posso adicionar mais nesta barrinha daqui, adicionar seção. Seção é como uma categoria. Lembrem que os formulários têm categorias, por exemplo, informações gerais, características socioeconômicas, etc. Dependendo do tipo de formulário também. Então, eu vou colocar aqui, seção, e vocês podem ver que muda. Seção 1, seção 2. Vocês já devem ter visto, ao momento de preencher um formulário de um evento, por exemplo, no celular, aparece na primeira página, na primeira seção, e dá continuidade às perguntas, e depois tu continuas, né? Continuar e passas a segunda sessão. Então, trata-se disto aqui. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, o título do questionário, né? Informações de contato. Eu posso colocar apenas se for um estudo, se for apresentação a um curso. Eu vou colocar aqui inscrição ao curso. E nesta descrição eu posso colocar de fato um pequeno texto com algumas informações de telefone, de e-mail, etc. Umas informações gerais. Aqui não tem limite de palavras ou de letras. Então, a minha primeira pergunta pode ser o nome de fato. Então, eu posso só puxar esta daqui aqui na segunda seção. E fica. Vocês podem ver, né? É uma coisa bem simples, não tem muita complicação. É apenas movimentar com este requadro, com esta ferramenta. E que eu vou colocar nome completo. Só para conseguir obter a informação completa do participante. E aqui eu posso colocar resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, etc, etc. Tenho muitos tipos de respostas, inclusive upload de arquivos. Eu posso falar para as pessoas preencherem um arquivo, enviarem um trabalho, por exemplo, etc. Não? Então, eu vou colocar aqui parágrafo, porque pode ser um nome comprido, quem sabe por acaso. Além disso, na barra aqui embaixo, eu posso duplicar essa pergunta. Se eu vou ter outra pergunta do mesmo formato, eu apenas faço duplicar e modifico o texto daqui. Eu posso apagar ou excluir também esta pergunta se eu não gostei, se eu mudei de ideia ou simplesmente eu quero tirar. Além disso, esta parte obrigatória. Esta parte obrigatória significa quando a pessoa vai preencher o formulário, ela tem sim ou sim que preencher esta pergunta. Se ela não preencher, não vai completar as seguintes perguntas. A isso que se refere. Então, ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas não vão querer certo tipo de informação. Então, podemos deixar a escolha de um não obrigatório. Tá? Mas neste caso, por exemplo, como é um nome completo, que vai ser a inscrição de um curso, como exemplo, vamos colocar obrigatório. E nesta parte aqui eu posso ver descrição, né? Posso descrever aqui uma pequena resenha da pergunta, se for outro tipo de pergunta, por exemplo, e a validação da resposta aqui, né? Eu posso colocar um código. Além disso, vocês podem esperar aqui, eu posso adicionar uma pergunta nova, posso importar, inclusive, perguntas se eu tenho no Word ou no Excel. Eu posso adicionar um título da descrição, tá? Que não é o caso, porque tem muito blá blá blá. Inscrição de curso é bem direto. Tenho como adicionar uma imagem na pergunta e tenho até como adicionar um vídeo, né? Se for uma pergunta de avaliação de um curso, por exemplo. Então, eu vou aqui na segunda seção. Por exemplo, se for uma pergunta de dados socioeconômicos.
se for uma pesquisa, por exemplo. Então, eu adiciono aqui a descrição, posso colocar esta seção, vai se tratar de informações socioeconômicas, da sua família, da sua casa, da sua vida, etc. Posso colocar alguma informação aqui. Da mesma forma, eu posso duplicar a seção, abrir a seção, excluir ou mesclar com o item de acima, ou seja, juntar as duas seções que eu criei aqui para converter em uma, né? Então, pronto. Aqui eu vou colocar, em vez de mim, eu vou colocar, não sei, sua renda. Aqui uma resposta curta, eu quero múltipla escolha. Eu vou colocar múltipla escolha aqui. Por exemplo, mais um salário mínimo. Só como exemplo, eu posso adicionar aqui outro, né? E por aí vai. Aqui, por exemplo, eu vou adicionar uma pergunta só para vocês verem. Eu adiciono e eu vou colocar gênero ou no defeito sexo, só para ficar feminino e masculino. E eu vou colocar aqui múltipla escolha também, e ele me dá por defeito aqui, vocês podem ver, mulher, homem, se eu quiser adicionar um outro, isso facilita para não estar escrevendo uma e outra vez. Então eu vou colocar aqui feminino como a primeira opção. E aqui masculino, que ele me dá por defeito. Então pronto, eu tenho as minhas respostas já. E assim eu posso ir adicionando informação, eu vou apagar estes aqui e estes aqui. É só como um exemplo para ficar. Tá, agora como eu faço para enviar? Para enviar, a única coisa que eu aperto é aqui, enviar. E vou colocar, vou ativar, posso enviar por Gmail para alguém direcionado, por exemplo, posso colocar um conjunto de Gmails aqui, por exemplo, inclusive, tipo, como redatando um Gmail, né? Coloco o assunto, coloco a mensagem, incluir formulário no Gmail, por exemplo. Posso adicionar colaboradores, ou seja, outras pessoas que possam modificar as perguntas ou que, em seu defeito, possam ver as respostas. Ou apenas eu posso usar o link que tenho aqui. Vocês veem que o link é bem comprido, então eu vou colocar o URL curto e eu vou colar. Então, uma vez feito isso, eu posso colar no Gmail, no Facebook, por onde eu for distribuir o meu formulário, né? Então, a mesma coisa daqui é para páginas web. Isso não vou mexer agora. E pronto. Agora, o que tem aqui nas configurações? Tem apenas o formato, se eu quero coletar o Gmail, por exemplo, né? Neste caso, eu quero, de fato, coletar os Gmails. Eu ativo esta casilha. A apresentação, por exemplo, se é mostrar barra de progresso, tem aquela barrinha que tem uma seção, duas, três, vocês já devem ter visto. Isso é o momento de preencher um formulário, então a isso se refere, a mostrar a barra de progresso. Embaralhar a ordem das perguntas, fazer de modo aleatório. Aqui eu vou tirar esta casilha daqui. E os testes, bem, posso criar testes, né, para ver quais são minhas perguntas erradas ou não, mas isso não é muito usado. Eu vou salvar. Agora, o que acontece se alguém preencher meu formulário e eu quero ver onde que estão as respostas, né? Eu vou voltar aqui na página inicial do meu Gmail, da minha conta. Então, vocês podem ver que ele salva automaticamente aqui o meu formulário. Eu posso renomear, trocar de nome, por exemplo, formulário aqui, informações de contato do curso 1, por exemplo. E eu vou dar OK. Ele muda de nome.
e não altera nenhuma outra coisa, né? O link segue o mesmo, isso não vai ter problema. Eu posso remover também, eu posso abrir uma outra janela para ver as respostas. Por exemplo, supongamos que enviaram, né? Alguém preencheu o meu formulário, então eu vou aqui em respostas. Então, no próximo vídeo, a gente vai ver as respostas. Eu vou mostrar um formulário já preenchido com uma base de dados e como ele vai se ver aqui nesta parte.